Mensagenzinha de Deus no seu coração, que se encontra lá em Romanos, capítulo 11. Essa mensagem já tem como título A Natureza da Fé e Exemplo de Fé, tirada do Antigo Testamento. Essa mensagem vem falar dos nossos patriarcas, dos nossos pais na fé. Essa mensagem ela vem nos falar que a fé é o único caminho que nos leva à esperança da vida eterna. É a fé. Então você ouça com atenção, abra sua mente e o seu coração para que essa palavra entre na sua mente e no seu coração e você tire bom proveito dessa mensagem. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela. Depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladou. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um é este já amortecido. Desceram tanto em multidão como as estrelas do céu e como a areia
inumeráveis que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu morava com os meus pais e aí dei entrada num apartamento de 3 quartos. Porque os que? Estava solteira e... Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonhará deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glorificado seja Deus. O Senhor já preparou. Ele subiu. Isso era algo que eu me animei de ir para casa, né? Eu fiz, não, tudo bem, acho que vamos ter uma vida mais saudável. Essa mensagem, ela traz para mim e para você uma reflexão e ao mesmo tempo avivando a nossa fé. Avivando a nossa fé por aquele que Deus entregou para que hoje nós estejamos aqui. Eu abrindo a minha boca e o Senhor falando e você aí do outro lado tirando um pouquinho do seu tempo para ouvir o que os nossos patriarcas alcançaram através da fé. Como a própria palavra diz que muitos não viram, não alcançaram a promessa, mas vendo-as de longe. Para que hoje nós estejamos aqui lendo e ouvindo essa mensagem diretamente do trono de Deus para o seu coração. Eu quero dizer para você que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a fé segundo a mensagem. É acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Os discípulos de Jesus disseram: Senhor, somos bem-aventurados porque estamos te vendo. Mas Jesus disse: bem-aventurado é todo aquele que não me vê, mas crê. Então isso se chama fé. Nós acreditar naquilo que nós não vimos pessoalmente. Mas sabemos que ele existe por quê? Porque aqui estamos nós. Então isso se chama fé. Acreditar que Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas. E a prova disso é que nós somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. Você quer coisa maior e melhor do que isso? Ser um escolhido, mesmo antes de você existir. Ser escolhido. E a escolha de Deus para comigo e para com você foi para que nós viéssemos e contemplasse a grandeza de Deus hoje, entendendo o que significa fé. É crer nas coisas que ainda não aconteceram. Será que quando o Senhor falou para Noé
que ele preparasse a arca do Senhor. Que Noé creu. E todos aqueles desfaziam dele, dizendo que mentira era, que era a invenção da cabeça dele, que ele estava louco. Como hoje não é diferente, meus amados. Todos os dias, se nós formos no Facebook, no Quai, no TikTok, no Instagram, no Messenger, nós vemos mensagem, nós ouçamos mensagem da volta de Jesus. Mas muitos não estão nem aí. Muitos não estão dando ouvido. É como na época de Noé. Noé preparando a arca de Deus. E muitos não o criam. Muitos não acreditavam que aquilo iria acontecer. Hoje também não é diferente. O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais. Oh, aleluia. Que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra. Confiarmos que como o Senhor entregou o seu único filho, e ele passou o que passou, sofreu na cruz, levando a sua própria cruz para ser crucificado, sendo pregado no madeiro, ao lado de dois ladrões, um incrédulo e outro confiante. Um murmurando e o outro disse: por que fala isto? Nós estamos aqui porque erramos, mas o que fez esse homem para estar aqui? Olha como é reconhecedor. E Deus se agradou daquilo que aquele homem falou. Que eles estavam ali porque tinha errado. Talvez muitos estão na prisão, hora dessa muitos estão fugitivos porque erraram. Mas será que muitos ali dentro se arrependem verdadeiramente ou é só da boca para fora? Muitos estão ali dentro, mas estão arrependidos verdadeiramente, porque muitos ali estão longe dos seus filhos, dos seus pais, das suas mães, das suas esposas, por causa de um momento que não parou para pensar no tamanho das consequências. Aí hoje está ali dentro trancado. Como aqueles dois ladrões, um reconheceu que estava ali porque tinha errado, mas o outro ainda assim murmurava em seu coração. E pediu para que o Senhor lembrasse dele. Então o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao terceiro dia o Senhor, após crucificado, foi ressuscitado. Isso demonstra a fé que cada um crê. Meus amados, nós hoje estamos na carne, mas a vida é em Cristo Jesus, se nós partirmos desta vida para outra. A vida em Cristo Jesus. E nós confiarmos na palavra. Se nós confiarmos e crermos, e tiver fé nesta palavra, a grandeza e a bondade de Deus fará parte da nossa futura vida após a morte. Porque a carne para nada serve.
Ainda referente ao versículo 1. Que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus, que não volta àquela pátria donde havia saído. E é o mundo. Porque, meus amados, se estamos nós em Cristo Jesus, nova criatura somos. Não cabe mais a nós olhar para trás e querer voltar para o lamaçal do pecado a qual nós saímos. Mas buscando a Deus pela fé em seu Filho Jesus Cristo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, crendo que, como Ele disse, vou preparar vós lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Um lugar onde não há pranto nem dor. Um lugar onde vai ser só de paz, de alegria, de cântico, de louvor ao nosso Deus. Já pensou você aí que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai, pela sua mãe? Você que ora por alguém, você que adotou alguém como filho de oração. Você já pensou, você e sua família, aquelas pessoas a qual você ora? Todos juntos cantando louvor a Deus, engrandecendo aquele que é santo, que vive e reina para todo sempre. Isso é muito gratificante, meus irmãos. Sonhar com a realidade da fé, do lugar que o Senhor foi preparar para mim e para você. Para todo aquele que nele crê, crendo, abandonando os prazeres carnais, os prazeres da carne, abandonando o mundo que não tem nada para nos oferecer, abandonando a prostituição, abandonando os vícios, abandonando este mundo que só nos traz dor e sofrimento. Porque muitos ainda estão apegados ao mundo, porque verdadeiramente não tem fé que as coisas de Deus é melhor. Por isso se embeleza com as coisas do mundo e não confia na fé perfeita de Deus em seu Filho amado Jesus. Daí nós vemos que tudo aquilo que nós fazíamos antes de ser evangélico, porque muitos não nascemos dentro do evangelho. Muitos aceitam depois de muitas provas, depois de muitas lutas, depois de muitas sofrimento, muita dor, muito sofrimento, muitos aceitam a Jesus. Porque primeiro do que tudo, Ele nos aceitou, Ele nos escolheu. E nós apenas estamos agradecendo por Ele ter nos aceitado, por Ele ter nos escolhido. Daí aceitamos a Ele para servi-la, com amor, com fervor, com fé e gratidão por tudo que Ele tem nos feito. Referente ao versículo 5, ao versículo 3, ouça o que fala esta mensagem.
Os mundos pela palavra de Deus foram criados. A fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo e a fé na revelação divinamente inspirada que se acha em Gênesis 1 e noutros trechos das Escrituras. Glorificado seja Deus. Meus amados, lá em Gênesis, capítulo 1, nós vemos a criação do mundo, a criação de todas as coisas. E o Senhor fez tudo por amor de nós. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou tudo de todas as coisas. Por amor de nós. Referente ao versículo 4, ofereceu a Deus maior sacrifício. Pela fé, ofereceu Abel. Maior sacrifício do que Caim. Pela fé, ofereceu maior sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque este era justo, dedicado e obediente a ele. Meus amados, como nós vemos lá em Jó, lá em Jó 3:12, a fé de Jó, a confiança de Jó, a confiança e o amor de Deus e a confiança de Deus em Jó. Tudo isso, Deus tinha Jó como seu filho, a qual era obediente e Jó temente a Deus. Jó obedecia e temia. E o Senhor se agradava da obediência e o temor que Jó tinha por ele. Com nós não é diferente, nós temos que ser como Jó, temente e obediente. E crer que dias melhores virão. Ter fé que a glória divina do Pai Celestial, que Ele disse, vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Que nós tivermos fé, aceitar a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, grandes coisas nós veremos pela fé. Porque Jó sofreu. Será que se você tem passado por tantas dificuldades, por tantos momentos difíceis na sua vida? Eu não sei o tamanho da sua perca, o tamanho da sua dor. Mas será que, comparado à dor de Jó, comparado ao que Jó sofreu, será que você suportaria? Sem blasfemar, sem murmurar? Será que nos dias de hoje existem homens ainda como Jó? Eu quero dizer para você que eu não passei pela mesma situação que Jó, mas eu passei em situação difíceis da minha vida, a qual me trouxe eu me reconciliar com Jesus, porque Ele tinha me escolhido. O Senhor me escolheu e por gratidão a escolha que Ele fez, por me amar, eu estou aqui levando essa mensagem ao seu coração. Quero dizer para você que eu passei por uma situação difícil na minha vida. Eu passo até hoje. As marcas ainda estão no meu olhar,
As marcas estão no meu rosto, na minha face. As marcas estão no meu coração. As marcas da desobediência a Deus. Mas daí então, quando eu passei por determinada situação, eu vi que só em Jesus, nós poderemos encontrar a resposta de tudo e de todas as coisas. Como Jó encontrava forças para suportar toda a dor, toda a perca, Jesus e o nosso Consolador, Ele tem nos dado força para nós suportar muitas coisas a qual nós passamos aqui na terra. Eu não sei o tamanho da sua dor, o tamanho da sua perca, pois tem pessoas aí passando por situações difíceis, que perderam seus entes queridos. Mas Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens materiais, perdeu a saúde. Quantos não tem aí jogado na rua da amargura, em situações de rua, porque perdeu tudo? Mas lembre-se que lembre-se que Deus permitiu que tirasse tudo de Jó, mas não tocasse na vida dele. Deus permitiu tudo, mas não permitiu que tocasse na vida de Jó. Como talvez o Senhor permitiu tirar algo de mim, mas o Senhor não permitiu que Satanás tocasse na minha vida. Para que hoje eu esteja aqui, falando do amor dele até você. Eu quero dizer para você que, em meio à situação que você se encontra, glorifiquem a Deus, por você estar vivo, por o Senhor não permitir que o inimigo tocasse na sua vida. Talvez o inimigo tenha tocado em algo, mas ele não permitiu que o inimigo tocasse na sua vida, na minha vida. Por isso nós temos mais do que motivos de agradecermos a Deus pela vida. Tudo é dele, a nossa casa, o nosso carro, a nossa família. Tudo é de Deus, tudo é do Pai, tudo é do nosso Criador. Nós estamos aqui apenas como zelador, como faxineiro. Muitas pessoas criticam um faxineiro, uma faxineira. Muitas pessoas criticam um zelador, uma zeladora. Mas o que nós somos aqui na terra é faxineiros e zeladores. Nós não temos nada aqui nessa terra. Tudo é daquele que nos criou, a sua imagem e semelhança. Nós não temos nada, nada. Nós somos zeladores e faxineiros. Nós estamos aqui zelando daquilo que o Pai permitiu nós termos. Nós somos zeladores e faxineiros. Às vezes, se o cara tem a sua empresa, tem seus bens, aí diz, é meus bens. Não. Ele é apenas um cuidador. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é para ser dado a Ele. Tudo é dele, foi Ele quem criou. Foi Ele quem te deu. Então seja grato a Ele pelo que você tem. Pouco ou muito, agradeça, porque tudo é dele. Tudo é dele. Referente ao versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Porque é impossível agradar a Deus sem fé.
Como diz o versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoado dos que o buscam. Creia somente. Creia. Tenha fé. Este versículo descreve as convicções integrante da fé salvifica. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, que tem cuidado de nós. O amor de Deus é tão grande por cada um de nós, é que os ventos e as tempestades nos rondam todos os dias. Mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos mantido de pé. Você quer motivo de mais amor do que este? O amor de Deus para com cada um de nós? Meus amados, Deus é único, em bondade, em amor, em fidelidade e em misericórdia. Não há Deus como Ele. E se você não aceitou ainda o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida, aceite enquanto é tempo. Busque a luz enquanto há luz, para que as trevas não te alcancem. A volta do Senhor está próxima, o Senhor está voltando. Quando a criança nasce, é motivo de alegria, mas lembrando bem que quando ela nasce, cada dia que se passa está se aproximando a morte da carne. Devemos crer que Ele nos galardoará quando o buscarmos com sinceridade, sabendo que nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é nosso escudo e nossa grande recompensa. Olha o que Deus é para cada um de nós. Deus é amor e se importa comigo e com você. E se importa que cada um de nós que amar, ame em espírito e em verdade. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos que as outras pessoas façam com nós. Muitas das vezes eu quero que as pessoas sejam bondosas comigo. Respeite como eu sou. Mas será que eu ando respeitando as pessoas como elas são? Ou será que eu ando criticando, ando apontando, ando querendo ser melhor do que outros? Não, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sirvo a um que é melhor e maior do que tudo e do que todas as coisas, porque tudo Ele criou. Então que o amor dele permaneça no meu e no seu coração, para que nós possamos ser pessoas melhores, mais amoroso, mais capaz de perdoar e de amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo para o nosso próximo aquilo que nós quer que eles façam conosco. Nós temos que fazer para o próximo como nós queremos que eles façam conosco. Jó 14, 21. Glorificado seja Deus. Devemos buscar a Deus com diligência, desejar ansiosamente a sua presença e graça. Nós temos que desejar, que buscar a presença do nosso Deus para nossas vidas. Porque se Noé não tivesse fé, se Noé não tivesse crido que o dilúvio ia acontecer,
ele teria salvado a sua vida e a sua família? Mas ele creu e confiou. A fé de Abraão também, lá no versículo 8. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. A incredulidade e a obediência são separados também da fé. Lembrando bem que há dia e à noite há separação. Há água doce e água salgada. Há separação. Há o bem e o mal. Há separação. Tudo há separação. Como a parábola do joio e do trigo. Os servos perguntou se poderiam arrancar. O Senhor disse: não, deixa. Para que quando for no tempo certo, nós arranque o joio e o trigo. Arranque o trigo e separe o joio. O trigo para proveito e o joio para ser queimado. Mesmo assim, é eu e você, se não andarmos segundo a vontade do nosso Criador. Talvez você tenha visto pessoas fazer algo que você fez e você pagou o preço e a pessoa não pagou. Às vezes nós vemos pessoas dizer que eu não sei por que eu fiz algo e não recebi fulano igual. Aí a parábola vem falar da separação e de cada um receber conforme o seu tempo, conforme o tempo de Deus, porque tudo é no tempo dele. Versículo 10: porque esperava a cidade. Abraão sabia que a terra que lhes foram prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além, na cidade celestial, que Deus preparará para seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para nossa verdadeiro lá no céu. Não devemos pensar em segurança plena neste mundo, nem ficar fascinados por ele, porque este mundo não tem nada para nos oferecer. Abraão esperava a cidade celestial, porque o Senhor tinha preparado. Abraão via a terra prometida que era ali, a terra que o Senhor tinha prometido para o seu povo, para todos aqueles que ele tinha ali ao seu redor. E as promessas de Deus na vida de Abraão se cumpriu. Na vida de seus filhos, da sua esposa. É muito bom saber que Deus vela para com a sua palavra e com a sua promessa na nossa vida. E Abraão recebeu do Senhor todo e tudo o que ele tinha prometido a ele. Porque o Senhor cumpre com a sua promessa para nossas vidas. Se você tem buscado, tem entregado algo nas mãos do Senhor, confie.
devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor. A Jerusalém celestial e a cidade permanente. É a cidade a qual Jesus diz: vou preparar vós lugar para que aonde eu estiver estejais vós. E se você quer saber verdadeiramente qual é essa cidade e aonde é, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite o Filho de Deus, aquele que te escolheu desde o ventre de tua mãe. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da tua vida e verás a cidade celestial a qual Ele disse: vou preparar vós lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Versículo 13. Sem terem recebido as promessas, estes santos morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles durante a sua vida. Não viram a promessa, bênção final dos rendimentos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinha seus olhos fixos na sua cidadania no novo céu e na nova terra. É o que nós devemos buscar e crer, acreditar e ter fé na nova cidade, a qual cada um de nós que aceitemos a Jesus e fomos fiel a Ele até o final, nós veremos a grande cidade maravilhosa a qual Ele foi preparado para mim e para você. Os crentes em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé que Deus aprova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas para Ele as cumprir, segundo a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Versículo 16. Mas agora desejando uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de cada um de nós que aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que Deus quer para mim e para você é muito maior e melhor. Porque como a palavra diz, somos todos peregrinos aqui. Somos todos faxineiros e zeladores. Nada temos, nada levamos. Tudo é do Pai. Aquele que honraram a Deus vivendo como peregrino e forasteiro e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, chamando-se a si mesmo o seu Deus. Ele não se envergonhará de chamá-los seus próprios filhos. Glorificado seja Deus. Quando você não se envergonha de Deus, quando você tem a vontade, a perseverança, o amor
e a coragem de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus para todo aquele que ouvir, crer, for batizado, será salvo. Porque o Senhor quer de mim o quê? O arrependimento. Jesus Cristo está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra e ceia com Ele. Como Zaqueu subiu na figueira por sua pequena estatura e por haver a multidão de redor de Jesus, Zaqueu subiu na figueira. Porque Zaqueu desejava conhecer e ver quem era Jesus. Se você tiver o desejo no seu coração de conhecer o verdadeiro Deus dos crentes, dos verdadeiros crentes, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para que você veja como Zaqueu viu a Jesus. Aí Jesus disse: Zaqueu, desce-te depressa daí, que hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com júbilo, com alegria. Mesmo assim, o Senhor está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele entra e ceará com você. E eu tenho certeza que quando você abrir a porta para Deus entrar, para Jesus Cristo entrar, você vai se alegrar como Zaqueu se alegrou. E vai receber Jesus com júbilo. Então receba, abra seu coração. Queira verdadeiramente conhecer a Jesus como Zaqueu. Queira verdadeiramente enxergar. Tire as escamas dos seus olhos. Peça a Deus: Senhor, tire essas escamas dos meus olhos para que eu veja verdadeiramente e reconheça a grandeza tua e do teu filho na minha vida. Porque o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida é tremendo, meus irmãos. É glorioso, é maravilhoso. Diante de tudo e de todas as coisas que têm acontecido no mundo. Olha aquele país que está lá. Quantas pessoas têm morrido, quantas mães, quantos pais, quantos filhos têm chorado a perca dos seus filhos, dos seus pais, das suas mães. Quantas pessoas estão chorando. Aí você diz: ah, mas isso é lá no outro país. Meus amados, e aqui no nosso Brasil, na nossa cidade, nas nossas cidades vizinhas, quantos pais têm chorado a vida dos seus filhos? Quantos filhos têm chorado a vida dos seus pais, que estão aí no mundo do crime? Então é só lá? Não, é aqui também. Tudo está se juntando, está se unindo uma coisa com a outra. Lá é multidões, aqui é um após dias, após hora, após segundo, após minuto. E tudo isso é um circo, a palavra de Deus se cumprindo. Lá é multidões, aqui é um de hora em hora, de dia em dia, mas está sempre decorrendo. Então é uma coisa com a outra. Tudo se une e se cumprindo a palavra de Deus. Então aproveite cada minuto, cada segundo, porque Jesus te ama e tem te protegido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Receba essa mensagem lá em Hebreus 11, do versículo 1 ao 16, foi o que eu deixei aqui. Se o Senhor permitir, amanhã eu voltarei e falei do versículo 17 a seguir, para a honra e a glória do meu Deus. Amém? Querido e amado Pai, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso, na tua presença eu me encontro e te apresento a cada um que for ouvir essa mensagem, Pai. Também já apresento aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no lado dos idosos, aqueles que se encontram enfermos em suas casas, aquela mãe que se encontra orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua filha, aquele pai que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, aquela mulher que tem orado pelo seu esposo, aquele casamento que se encontra desmoronando, Pai, aquela família que se encontra desmoronando, Pai, chega reconstruindo, chega restituindo, Pai. Oh, papai querido, chega na vida dos meus vizinhos, na casa que tem enfermidade, meu Pai, pois sabemos que tem vizinhos enfermos. Pai, chega curando, chega libertando, chega abençoando, chega protegendo, meu Pai. Chega restaurando, meu Pai, casamentos, chega restaurando o nosso lar, a nossa vida. Chega restaurando, Pai, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso financeiro, meu Pai.
Chega restituindo, meu Pai, em nome de Jesus. Chega, meu Pai, abençoando a nossa cidade, a nossa terra, o nosso mundo, meu Pai, em nome de Jesus. Até aqui me usou o Senhor, e que o Senhor nos abençoe, nos proteja e abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender que só o Senhor é Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? E graças a Deus.